Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução da prova do Enem 2019 e agora nós vamos resolver a questão 137 da prova cinza. Também é a 145 da amarela, 141 da azul e 149 da rosa. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um encontro, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de ataque do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador 2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era de quanto? Bem, vamos entender então aqui toda essa estrutura aqui que ela mostra uma relação entre grandezas. Então resolvemos aqui, força de defesa, vamos chamar de FD, de cada jogador é diretamente proporcional. Falamos sempre que nós dizemos aqui, diretamente proporcional ou inversamente proporcional, existe uma constante K aqui que nós devemos considerar e colocar aqui na nossa estrutura, tá? E ele disse que é diretamente proporcional ao seu nível, tá? Nível e ao quadrado da sua experiência, ou seja, vamos chamar N de nível e E de experiência. E cadê essa constante aqui de defesa, tá, gente? Exatamente porque o jogador aqui é um defensor. Então, todos os jogadores têm uma força de defesa e uma força de ataque. Então, a gente vai medir as forças de defesa de cada jogador por essa estrutura aqui. E agora nós vamos para a força de ataque. E essa força de ataque é medida através da proporcionalidade, ou seja, tem a constante K, essa constante de ataque aqui, da experiência e ao quadrado do seu nível, ou seja, vezes N ao quadrado. Sabemos que os jogadores iniciam o jogo no nível 1 e com força de experiência 1. Então, o N é sempre igual a 1 e sempre o E também igual a 1 para todas as forças aqui, tanto para a força de defesa quanto para a força de ataque. Mas também é informado que possuem força de ataque 2 e defesa 1, ou seja, sempre eles iniciarão com a força de ataque, que é o FA 2, e a força de defesa 1. Então vamos substituir tudo que a gente tem aqui de informações. Como a gente sabe que a força de defesa é 1, o nível é 1 e a experiência é 1 de todos os jogadores no início, né? Então a gente pode achar o KD aqui, que é a nossa constante de defesa. Aqui dá 1, 1 por 1 dá 1, então a nossa constante de defesa é 1. Já a constante de ataque aqui vai ser calculada da seguinte maneira. A força de ataque é 2. A experiência e o nível é 1 para todos, né? Para todas as forças aqui, tanto de ataque ou de defesa. Essa multiplicaçãozinha aqui é 1, né? KA vezes 1 dá KA e KA fica igual a 2. E também informado aqui que durante o jogo, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5 vai atacar o jogador 2 de nível 2 e experiência 6. Então nós vamos substituir aqui, jogador 1 vai atacar, então nós vamos pegar aqui a força de ataque do jogador 1. Nós sabemos que a constante de ataque é 2. Sabemos que a experiência é 5 e o nível é 4. Então aqui nós temos aqui, 2 vezes a experiência, que é 5, vezes o nível ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que dá 16, 16 vezes 10, 160. Também temos outra informação aqui, que o jogador de defesa, né, que o jogador 2, tá, ele vai atacar, obviamente o 1 vai atacar o 2, então o jogador 2 aqui, o J2 aqui vai ser o de defesa. Então nós temos aqui nível 2 e experiência 6. Vamos colocar aqui então, gente, o nível 2 e experiência 6 para o jogador 2,
Só que nós vamos substituir agora os valores na força de defesa. Tá? Então a força de defesa dele é o que vai interessar para nós. A constante de defesa é 1. Tá? O nível dele é 2 e a experiência dele é 6. Substituindo então nessa relaçãozinha aqui, nós temos que 36 vezes 2 aqui dá 72. O que está sendo pedido é exatamente a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa. Ok, a força de ataque desse jogador 1 aqui, pela diferença menos, obviamente, a força de defesa do jogador 2, né? Nós teríamos então o valor 88, 160 menos 72, 88. Então a resposta aqui é a letra B. Ok, gente. Chegamos ao final de mais essa correção. Grande abraço e até a próxima correçãozinha da questão 138.